Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. A segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Capítulo 1. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por tribulação, e por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes do sofrimento, assim também o sereis da consolação. Capítulo 2, versículo 4. Porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vocês. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra e essa breve meditação nesta noite. Primeiro, agradecer o carinho desta comunidade, desta igreja, e pelas notícias que sempre recebemos e lemos nas redes sociais de comunicação desta comunidade, aquilo que Deus tem feito na história da comunicação e missão cristã desta comunidade. E é certo que essa jornada toda foi permeada de muitos momentos de alegria, de muitos momentos de vitória, ao mesmo tempo de situações de tribulação, de deserto, para que nós aprendêssemos a seguir os passos e o testemunho de Jesus na sua vida e na sua jornada terrena. O principal objetivo do apóstolo Paulo em escrever duas cartas, mas em especial esta segunda carta, ele como apóstolo precisava, vez por outra, fazer a defesa do seu ministério como apóstolo e defender a mensagem que pregava e que anunciava. As comunidades que receberam o Evangelho de Jesus, em muitos momentos, abandonaram a verdade que foi anunciada, vivida por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Várias igrejas e várias cartas foram escritas a igrejas que não cuidaram na caminhada de preservar a verdade, ou que deram ouvido a todo tipo de profecia. Profecia que no discernimento do apóstolo Paulo era muitas vezes profecia humana, voltada por líderes, ou mesmo para alguns que eram chamados de apóstolos,
como os contemporâneos que nós temos hoje, mas que distorciam a interpretação e o discernimento da verdade que foi anunciada pelo apóstolo. O apóstolo Paulo, assim como Pedro, estão sempre nos lembrando de que a profecia recebida por Deus foi dada pela iluminação e a inspiração do Espírito Santo, assim como aconteceu no Antigo Testamento, onde o Espírito visitou pais e profetas para que pudessem anunciar os mandamentos do Senhor, para que pudessem anunciar o reinado e a vinda de Jesus e do Messias prometido. Uma profecia que foi confirmada na vida, na história da igreja, com o anúncio e o crescimento do Evangelho, onde homens e mulheres que tinham no seu coração, assim como no nosso coração, uma inclinação a viver todo tipo de impiedade, todo tipo de perversão, todo tipo de pecado, para que fôssemos visitados pelo Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que dessemos ouvido aos profetas que não só anunciaram a mensagem de Deus, mas que viveram na sua própria vida a repercussão e as consequências de serem de fato profetas de Deus. Nenhuma profecia foi dada a homens que trouxeram e que foram confirmados na palavra de Deus, que não tenha vindo por inspiração divina. Mas é possível sim, a mente humana criar um caminho de religiosidade que vão levar os homens à prisão, que vão exercer domínio sobre pessoas, e líderes religiosos que acabam vivendo de maneira despótica, aprisionando aqueles que querem ter uma experiência espiritual ou com a espiritualidade. O próprio apóstolo Paulo diz, um pouquinho mais para frente, que Deus nos deu o seu Espírito, que o Senhor é o próprio Espírito, versículo 17 do capítulo 3. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, aqui nós temos já uma testificação naquilo que o apóstolo Paulo, que o Senhor e o Espírito são uma mesma pessoa, e que o Espírito Santo vem para trazer liberdade. Primeiro, liberdade dos nossos próprios pecados, liberdade da nossa própria teimosia e de buscarmos toda vez a nossa própria autoglorificação. O Espírito vem nos trazer liberdade para que nós possamos espelhar a glória de Deus, que de alguma forma reverbera em nossa vida. Versículo 18, capítulo 3. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Ora, o Espírito Santo veio e nos tornou livres para sermos mais parecidos com Jesus. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 29, diz que nós fomos criados para refletirmos a imagem do Criador. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Portanto, tudo que Deus vai fazendo na nossa experiência comunitária e na nossa vida pessoal de transformação, é para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus e as pessoas possam conhecer esse Deus que decidiu se revelar e se revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, fazendo uma defesa do seu ministério apostólico. Mas Paulo não faz isso como alguns apóstolos contemporâneos e que estão presentes na mídia hoje, trazendo todo o foco para si, todas as luzes para si, achando que são donos de algum poder especial que Deus não tenha compartilhado com simples terráqueos como nós. Paulo faz a defesa desse evangelho com singeleza de coração,
faz a defesa do Evangelho, tendo a sua consciência como testemunha. Versículo 12 do capítulo 1. Pois nosso motivo de orgulho é esse, o testemunho da nossa consciência, de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade, que vem de Deus, e não em sabedoria carnal, mas na graça do Senhor. Paulo tem consciência de que está vivendo uma vida íntegra, em primeiro lugar na presença de Deus. Paulo tem consciência de que dá um testemunho fiel para aquelas pessoas que ele tem anunciado o Evangelho e tem chamado para seguirem a Jesus. Paulo tem consciência de que nele não há poder algum, capacitação alguma que não venha e não provenha da graça de Deus. E Paulo luta na sua própria vida como homem, como apóstolo e como seguidor de Jesus, com as suas próprias limitações, com a sua própria fraqueza. E no meio de tribulações, no meio de angústias, Deus ainda permite que o apóstolo Paulo tenha na sua experiência o que ele chamou de um espinho na carne, que o levava o tempo todo a depender de Deus, o tempo todo a reconhecer a sua fragilidade, o tempo todo a reconhecer a sua humanidade. E tinha consciência de que tudo que ele era, e tudo que ele estava sendo hoje como seguidor de Jesus e como apóstolo, e como missionário e implantador de comunidades da fé, de igrejas, vinha da capacitação da graça de Deus. Que Deus derrama da sua graça, mesmo no meio de multidão de pecados que nós temos cometido. Versículo 9 do capítulo 12. Paulo coloca talvez uma das ideias principais desta carta, que ressoa dentro de nós e de todo aquele que ouve e lê essa carta com uma doçura da divina certeza e presença da graça de Deus. A minha graça te é suficiente. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Nós temos que conviver todos os dias com isso. 26 de julho de 1972, o Espírito Santo toca um jovem de 17 anos, hoje 6.0, com mais de 100 quilos, e que está falando aqui a vocês nessa noite, chamando para seguir o Evangelho de Jesus. Fui desafiado pela minha irmã Marina, confessei a Cristo como Senhor, de madrugada, 3 horas da manhã, lá na Biquinha, em São Vicente, entregando a minha vida a Jesus. E desde aquele dia, tenho uma experiência como você tem, desde que se entregou a Jesus, e que o apóstolo Paulo tem, de que nós não conseguimos corresponder àquilo que Deus espera de nós, como filhos e como discípulos. E quanto isso muitas vezes traz tristeza ao nosso coração, e traz peso ao nosso coração. Gostaríamos de ser pais que fossem cuidadosos com a vida, com o crescimento, com a espiritualidade dos nossos filhos, e muitas vezes não conseguimos ser. Como maridos, gostaríamos muito de ser exemplo para as nossas esposas, de alimentarmos as nossas esposas na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, de cuidarmos delas de maneira abnegada. E muitas vezes não conseguimos isso. De honrarmos a Deus com os nossos pensamentos, e que os nossos pensamentos fossem sempre agradáveis ao Senhor, e vivemos essa ambiguidade de saber e constatar que nem sempre os nossos pensamentos glorificam o nome de Jesus. E que você talvez, como alguém que está exercendo um ministério na igreja, coordenando um grupo pequeno, envolvido num projeto missionário,
envolvido no projeto social, não consegue ser aquela pessoa que viva uma vida íntegra, em santidade, compromissada, que está sempre pronto a servir a Deus, que está sempre pronto a anunciar o Evangelho, que está sempre pronto a ajudar no cuidado do rebanho. E Deus usa os desertos, as tribulações e os espinhos na carne, que você conhece o seu e eu conheço o meu, onde nós caímos de joelho, quebrantados e reconhecemos que sem a graça de Deus, nós não conseguimos ser discípulos do Senhor. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos viver santidade. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos adorar a Deus com o nosso estilo de vida. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos ser maridos, esposas, filhos, cristãos que levam o Evangelho a sério. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos ter amor e compaixão pelas pessoas. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos abandonar todo tipo de pecado e de impiedade. Pela graça de Deus, se não for pela graça de Deus, nós muitas vezes somos omissos com aquilo que nós sabemos que precisamos ser. E Paulo escreve a uma comunidade que vivia essa ambiguidade, de ter todos os dons, mas de viver muitas vezes numa carnalidade que demonstrava que parecia que não conheciam a Jesus Cristo. E Paulo escreve essa carta. Eu estou escrevendo essa carta para encorajar vocês, para consolar vocês. E não é com a minha consolação, é a consolação do Pai, é a consolação do Espírito Santo. E porque recebemos a consolação do Pai e do Espírito Santo, agora nós podemos também nos consolar mutuamente. Vamos levantar a cabeça, vamos continuar, apesar dos nossos pecados, vamos confessar os nossos pecados, vamos renovar a nossa disposição de abandonar os nossos pecados, vamos renovar com o Senhor o compromisso de buscarmos uma vida de integridade, de santidade. Vamos dizer a Jesus que queremos conseguir continuar andando nos seus passos. Isso só é possível fazermos isso se dependermos da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Não há força, nem poder, nem capacitação em nenhum de nós. Com 5 anos de vida cristã, com 15 anos de vida cristã, com 50 anos de vida cristã, somos o que somos pela graça, apesar dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E não somos alvo de nenhuma acusação, porque o Senhor Jesus já determinou que o inimigo da nossa alma, o nosso acusador, não pode impedir a obra que Deus tem a fazer na minha vida, na sua vida, na vida da sua família e na vida desta comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode nos acusar? O Santo, o Justo, o Cordeiro de Deus, derramou na cruz do Calvário o seu sangue para que os nossos pecados fossem purificados, remidos e esquecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 do capítulo 1. O Deus de toda consolação nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aleluia. Paulo diz mais no outro versículo: escrevo porque é o ministério da consolação que Deus me deu, mas me deu o ministério também de anunciar a salvação que nós temos em Cristo, um Deus que nos salva de nós mesmos. Paulo compartilha a tribulação com esses irmãos, mas ele fala: eu não estou compartilhando as minhas dores, a minha tribulação e por vezes a minha tristeza para entristecer vocês. Não. Eu escrevo para que vocês possam constatar
que enquanto eu estou fraco, o poder de Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza, e enquanto Ele aperfeiçoa nas minhas fraquezas, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus e vou sendo transformado de glória em glória, refletindo a glória de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de todo consolo está aqui essa noite, para consolar você. Porque se muitas vezes esse peso ou sentimento de culpa, de acusação, por nós não conseguirmos ser quem precisamos ser, que isso se transforme em quebrantamento, em arrependimento no nosso coração e entrega e consagração para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossas fraquezas. E o meu convite é aqui essa noite, ao meu coração e ao seu coração, a que nós sejamos consolados com a verdade da palavra de Deus. E que nós cuidemos em viver esta verdade. Que a gente busque conhecer essa palavra de Deus, que traz consolo, que traz esperança, que edifica o nosso coração, que nos ajuda a sermos cada vez mais habilitados para toda boa obra. Porque eu e você não fomos feitos igreja para fazermos absolutamente nada. Não, nós fomos feitos igreja para estarmos ajudando na implantação do reino como vasos frágeis, mas que dependem totalmente do poder e da graça de Deus. Queria ter esse tempo de oração e um tempo também de dedicação. Um tempo que você pode retomar, reavaliar, reconsagrar e possa concordar com Deus que a graça do Senhor nos basta, que dependemos dela para sermos quem precisamos ser para a glória de Deus. Queria convidar os irmãos a orarem nesse momento. Se você quiser orar ajoelhado, de pé, sentado, fique à vontade, mas é um momento pedindo a Deus: Senhor, aperfeiçoa o teu poder nas minhas fraquezas e me ajude a viver em santidade, me ajude a consolar como tenho sido consolado por Ti, e que eu possa sair desta noite consolado pela Tua palavra, pela Tua pessoa, pelo Teu Espírito, para consolar a outros que vivem também tribulações, desertos e ambientes de morte. Vamos ter esse tempo de oração, vamos ter esse tempo de consagração. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Obrigado porque Teu Espírito Santo é o que produz também arrependimento em nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu povo reunido aqui. Queremos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como um culto racional, mas também com os nossos afetos. E dizer ao Senhor que muitas vezes temos nos entristecido. E sabemos que temos muitas vezes entristecido ao Senhor. Mas que o Senhor transforme a nossa tristeza em regozijo, alegria e esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajude, Senhor, em nossa casa, em nossa família. Nos ajude em nosso ambiente de trabalho. Nos ajude enquanto estamos sendo igreja e vivendo a experiência comunitária aqui neste lugar, nos lugares onde o Senhor tem nos levado. Abençoe, Senhor, as igrejas que têm nascido e crescido fruto do ministério desta comunidade. E sabemos que o Senhor tem capacitado a cada um, nos lugares onde se congregam, com o poder e a graça do Senhor.
Obrigado, Senhor, porque com Teu poder e a Tua graça temos todos os recursos para sermos Teus discípulos e refletirmos a Tua glória todos os dias. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, no nome precioso do Senhor. Amém e amém. Apenas 3 palavras de encorajamento. Estou me especializando em visitar ou de participar de aniversários de igreja. Estou batendo meu recorde. Visitei e fui preletor numa igreja que fez 107 anos, em Recife. Domingo visitei uma que fez 113. Primeira Igreja Batista de Santos, cidade onde converti, onde a minha mãe acolheu o Evangelho. E outras comunidades. 3 preocupações e motivo de oração. Que Deus ajude as lideranças locais a construírem uma comunidade contemporânea e que tenha a cara dos jovens e dos nossos filhos. Eu chorado viajando por esse país e de cada 20 conversas, 15 ou 16 vêm assim: nós não temos priorizado muito o trabalho dos jovens, temos trabalhado mais com casais, com adultos, com crianças. Onde estão os jovens? Segundo, é avassalador o número de separações entre chamados ministros de louvor, pastores e missionários. É avassalador esse mesmo número em outros segmentos do corpo de Cristo. Precisamos orar e prepararmos os nossos adolescentes e jovens para que desejem a experiência do casamento e de família na direção do Senhor. Terceiro, orarmos para que as igrejas ampliem a sua visão missionária e de serviço no momento de tanta necessidade e de tanta angústia no nosso país. O momento político é difícil. E hoje tivemos a prisão de uma das pessoas que mais pactua com o inimigo das nossas almas. E, portanto, usufrui de tanto poder por décadas e em países, ajudando a eleição de presidentes. E junto com vários outros do Congresso, do Senado e das Forças Armadas, buscam inspiração para maquinar o mal, partilhando com o inimigo das nossas almas. Nós precisamos interceder. E nós somos a resposta de Deus como igreja para este país, levando e vivendo o Evangelho do Senhor Jesus e percebendo onde nós podemos servir, onde há tantos gritos de morte. Grato. Deus abençoe vocês. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.